Muito boa noite, hoje é dia 4 de fevereiro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. E hoje a gente vai falar do pedido do Ministério Público Militar para que os militares condenados na trama golpista percam seus postos e patentes. Também vamos falar sobre o primeiro dia de trabalho do Congresso Nacional e toda a lambança que lamentavelmente já começou por lá. E para não perder o costume, claro, as últimas novidades sobre o escândalo do Banco Master. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. O que está em discussão agora no Superior Tribunal Militar não é a tentativa de golpe em si. Isso o Supremo já julgou, já condenou, já executou as penas dos culpados. O que está em julgamento é se quem conspirou contra a democracia ainda pode carregar no peito uma patente das Forças Armadas do Brasil. O Ministério Público Militar pediu formalmente ao STM a perda de posto e patente de Jair Bolsonaro, capitão reformado, e de 4 generais condenados na trama golpista. Não é um processo simbólico, né? A lei militar é clara quando diz que quando um oficial é condenado a mais de 2 anos de prisão, a Justiça Militar precisa avaliar se houve indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. O STM, então, não vai rever a sentença do STF, não vai discutir prova, delação, dosimetria, nada disso. Vai fazer uma pergunta bem mais direta, ainda que disfarçada de rito jurídico, né? Essas condutas, esses atos, todo esse comportamento, eles cabem dentro do que as Forças Armadas dizem ser honra, hierarquia e legalidade? No caso de Bolsonaro, o Ministério Público Militar lista 8 condutas que, na visão da instituição, rasgam o manual moral da carreira militar: o uso da estrutura do Estado para fins inconstitucionais, o desprezo à autoridade civil, a incitação ao descumprimento de ordens judiciais, ataques a outros militares para coagir e isolar quem não aderisse ao delírio golpista. Não é pouca coisa. E ainda tem um dado que pesa muito nos bastidores. Bolsonaro já passou pelo STM no fim dos anos 80 em outro conselho de justificação. Na época foi absolvido por maioria, mas o histórico fica na ficha, né? Entre os generais, o clima muda um pouco. Augusto Heleno e Almir Garnier são tratados com cautela por parte dos ministros militares, seja por laços de carreira, seja por avaliações de participação menor na reta final da tentativa de golpe. Já no caso de Walter Braga Neto, a leitura é um pouco mais dura, pesam os ataques ao alto comando e a tentativa de usar a farda como instrumento de pressão política. Se o STM decidir pela perda de patente, isso ainda não é o fim do caminho. Cabem recursos, embargos, uma eventual ida até o Supremo, e mesmo sem a patente, as pensões continuam. No caso de Bolsonaro, o soldo passa para a esposa e para a filha. A Justiça Militar faz questão de dizer que não é ela que trata dessa parte, mas o recado institucional, esse é inevitável, né? No fundo, o STM está diante de uma escolha que vai além dos autos do processo. Se mantiver as patentes, manda um sinal de distanciamento em relação ao STF. Se caçar, reafirma a ideia de que o golpe de Estado não é só um crime contra a lei, mas uma ruptura moral com a farda também. Qualquer que seja a decisão, ela vai ecoar muito além dos quartéis, né? Porque a essa altura, o que está sendo testado não é só a dignidade de alguns oficiais, é a disposição das instituições de olhar para o próprio espelho sem desviar o rosto. E ainda falando de Brasília, o Congresso Nacional voltou do recesso mostrando que não desaprendeu nada. Muito pelo contrário, aperfeiçoou a técnica. Em menos de 2 horas, os parlamentares aprovaram um pacote de penduricalhos que escancara o descolamento absoluto entre Brasília e qualquer ideia de vergonha na cara. A cronologia é obscena. 1 da tarde o texto aparece. Às 2h50 ele está aprovado. Sem discussão, sem contraponto, sem tempo para reação, uma votação simbólica, com aquele ritual patético em que ninguém precisa dizer sim em voz alta e nem explicar nada depois, sabe? Tipo um gol narrado em 3 segundos com a torcida do lado de fora do estádio. O conteúdo é ainda pior do que a forma, porque eles estão criando um mecanismo para burlar o teto constitucional
que hoje é em torno de R$ 46.000, o que já é altíssimo, diga-se de passagem, né? Com licença compensatória, indenização criativa e uma dose generosa de cinismo, os salários agora podem chegar a R$ 77.000. E a gente não está falando aqui do servidor anônimo, não. Não é para o concursado da base. É para quem ocupa função, cargo especial, gabinete, posição de confiança, para quem é empregado por indicação, para quem já está sentado perto do poder. O desenho é impecável do ponto de vista da safadeza institucional. O aumento não conta como salário, então não incide imposto, não entra no teto, não reverte para a Previdência. Um mês com 40 dias, criado sob medida para quem escreve as próprias regras. Pouco importa se é legal ou não, o fato é que é moralmente podre, né? Ainda teve a tentativa quase ingênua de expor o voto, né? O deputado Kim Kataguiri fez um pedido para que a votação fosse nominal, para que pelo menos cada deputado e senador tivesse que assumir o próprio nome no boletim de ocorrência. Mas nem isso passou. A pressa não era só para aprovar, né? Era para passar tudo sem digital também. E tudo isso acontece no mesmo ambiente em que o presidente da Câmara diz que não tem tempo, espaço ou prioridade para instalar uma CPI que investiga o escândalo do Banco Master por agora. Para investigar tem fila, para se beneficiar tem urgência. A ordem das coisas fica clara sem precisar de ata, né? Porque não é um desvio, é um sistema funcionando como ele foi desenhado para funcionar. O judiciário abriu a porteira ao relativizar o teto dos seus juízes com super salários que fazem corar qualquer pessoa de bom senso no planeta. O legislativo aproveitou a brecha e está entrando de cabeça. Ninguém finge mais que isso tem a ver com serviço público, com eficiência ou com interesse coletivo. Tem a ver com poder e com autoproteção. Quando isso é aprovado em menos de 2 horas, de surpresa, sem luz, sem debate, a mensagem é muito clara, né? Ela diz que a opinião pública é um detalhe, um mero detalhe operacional, que o cidadão é um ruído a ser contornado, um zumbido de mosquito irritante, sabe? E que se der para controlar esse ruído rápido, melhor ainda, porque quando a velocidade é essa que a gente viu, não se trata de eficiência, se trata de medo de ser visto. E enquanto o país ainda tenta entender o tamanho do buraco do Banco Master, Brasília faz aquilo que faz melhor quando o assunto é incômodo, ganha tempo, empurra tudo com a barriga e testa até onde dá para segurar um escândalo no modo baixo ruído. Já existe um requerimento de CPMI com 281 assinaturas, quase metade do Congresso. Em tese, a comissão precisa ser instalada, mas na prática entra em campo o que os parlamentares chamam sem muito pudor de operação abafa. Adiar a leitura, segurar a sessão do Congresso, jogar para março, deixar o assunto envelhecer, deixar decantar. No meio disso surge a conversa de bastidor que define muito bem o clima. A possibilidade de usar a derrubada do veto ao PL da dosimetria, que beneficia Bolsonaro e outros condenados pela tentativa de golpe, como moeda de troca para enterrar a CPMI do Master. Não está escrito em ata, mas ninguém finge também que não ouviu. O presidente do Senado diz que tem fila. O presidente da Câmara diz que tem fila. Sempre tem uma fila, né? Quando o assunto é investigação. A mesma fila que desaparece quando o tema é salário, penduricalho ou então autoproteção. Aí a máquina anda, o rito acelera, a urgência aparece. Para não dizer que não está acontecendo nada, o Senado criou uma subcomissão na Comissão de Assuntos Econômicos, coordenada por Renan Calheiros. Vai pedir documentos, vai ouvir o Banco Central, vai requisitar os dados sigilosos ao TCU. É alguma coisa, mas não é uma CPMI, não tem o mesmo peso político, não tem o mesmo poder de exposição. É a solução possível quando a solução real é constrangedora demais. E como se não bastasse todo o resto, agora surge a informação de que bilhões de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça do Maranhão, um dos estados mais pobres desse país, foram transferidos para o BRB, o Banco Público de Brasília, que tentou comprar o Master e entrou no radar da Polícia Federal. Tudo legal, tudo explicado, tudo muito rentável, até dar errado, né? O que vai se formando então é um padrão, não de uma grande conspiração clássica, salas escuras, homens fumando charuto, não, mas de um acordo tácito, né, confortável, em que todo mundo sabe que é melhor não apertar demais. Investiga-se o suficiente para dizer que tem uma investigação e evita-se o suficiente para saber que nada vai sair do controle.
O caso Master vai se transformando num teste de estresse das instituições, não sobre fraude bancária apenas, né? Mas sobre até onde o sistema suporta olhar para si mesmo sem desviar o olhar. Até agora a sensação é de que tem mais disposição para administrar o silêncio do que para enfrentar o barulho. E quando um escândalo desse tamanho começa a ser tratado como um problema de agenda, né, de fila, de calendário, talvez o recado mais honesto seja esse mesmo. O Master não é só um caso policial. É um caso sobre os limites do que Brasília topa investigar de verdade. E até aqui, o limite parece bem mais baixo do que o tamanho do rombo. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até amanhã.